Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, bebedor de café e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa, dicas de mercado editorial e de análise da cultura pop sob a perspectiva de um escritor de literatura fantástica. Hoje eu vou falar do filme Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança, que é um dos grandes clássicos, né, do século XX, né? É tido como um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu, Bernardo, confesso que eu não sou um grande fã de Star Wars, tá? Não é uma saga assim que me faz brilhar os olhos. São filmes que eu assisto e eu acho divertidos, sabe? Eu consigo assistir e me divertir, mas são filmes realmente que não estão nem de longe entre os meus favoritos. E você pode me adorar por isso, você pode me odiar por isso, mas eu preciso ser sincero, tá? Preciso ser legítimo em tudo que eu falo. Eu preciso realmente ser esclarecido até com você que está aqui me ouvindo, né? Então, eu estou fazendo essa análise aqui, eu vou falar de 3 pontos em que eu acho que são válidos no Star Wars. São 3 pontos que vale a pena a gente observar o que foi feito de certo e que deu certo para a história e que tornou Star Wars tão famoso assim, né? Essa saga tão querida por tanta gente, tá? E eu vou falar também 2 pontos bem fracos nesse filme, né, específico do episódio 4, tá? Então você tem 3 pontos positivos que eu preciso reconhecer, mesmo não sendo fã, mesmo não sendo um filme assim que, tô a fim de ver Star Wars, vou dar play aqui. Não é um filme assim que me motiva, que me incentiva a ter essa iniciativa, sinceramente. Assistir divertido, mas não é isso tudo, na minha opinião, de mero mortal, tá? Então eu reconheço 3 pontos muito positivos que eu entendo porque que tanta gente gosta, mas também quero realçar 2 pontos que eu acho muito negativos também, tá? Nesse filme, lembrando, focando no primeiro filme. Então, começando. Star Wars faz um bom uso dos arquétipos. Isso eu tenho que reconhecer, sabe? O Luke é um herói bem típico e bem funcional. Ele cumpre o papel dele em todas as formas, tá? Eu tenho aqui no canal um vídeo específico sobre o Luke Skywalker, já aqui no card para você conferir depois, tá? Eu tenho também, enfim, além do Luke, o Han Solo é mega carismático, ele é bem divertido, tá? A Leia é aquela princesa que ela está em apuros, mas ela não é mais princesa em apuros, ela é muito proativa, sabe? O Obi-Wan é um ótimo ele é um ótimo mentor, né, o arquétipo do mentor, né? O Darth Vader, ele é um vilão interessante, ele faz bons contrastes, né, com o próprio Luke Skywalker. Enfim, os arquétipos são muito bem empregados, tá? Mas é isso, eu acho que o legal do Star Wars é que cada um dos arquétipos, eles são, cada um deles, personagens próprios, com motivação própria, sabe? O Han Solo, ele, em momento algum, declara aliança completa, sabe, aos rebeldes. Ele tá mais preocupado em sobreviver, ele tá mais preocupado com a dívida que ele tem com Jabba, sabe? Então, assim, ele não tá lá ao dispor do Luke Skywalker, sabe? Ele não tá seguindo o Luke Skywalker, ele segue o próprio caminho dele, sabe? E a Leia também não tá lá seguindo o Luke Skywalker. Isso é uma coisa que me incomoda, quando a gente tem um líder e todo mundo segue esse líder. É tipo de coisa em que o mundo real não é assim, sabe? Você não tá seguindo a pessoa, né? E devotando a sua vida a um líder. Você está vivendo a sua própria vida, sabe? Você está agindo como você acredita que é melhor para você também. E cada um dos Star Wars tem esse aspecto, sabe? A Leia, ela é muito forte por si só. O Han Solo é forte por si só. O Luke é forte por si só. O Obi-Wan é forte por si só. Etc, 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 sabe? Até o Darth Vader, ele não é assim o grande vilão do primeiro filme, né? É o Tarkin, que é quem tá no comando da Estrela da Morte é o Tarkin. O Darth Vader tá lá, tanto que tem a piada. Quando tem aquela reunião dos vilões lá, né? O Darth Vader nem senta na cadeira. Ele não tem nenhuma cadeira pra sentar na reunião dos caras, sabe? Então o Darth Vader, ele se tornou o grande vilão da saga, mas no primeiro filme ele não é o principal antagonista. O principal antagonista é o Tarkin no primeiro filme. Então, mas por ele, justamente por ele ter tanta personalidade por si só, é que ele acaba ganhando, né, mais visibilidade ao longo dos filmes, né? Enfim, então, eu acho que esse que é o ponto dos arquétipos. Você quer usar arquétipos? Usa. Quer usar o mentor, a donzela em apuros, né, o herói, etc.
Tá, beleza, usa. Mas lembre-se de tornar cada personagem singular, tá? Tal qual Star Wars conseguiu fazer. O segundo ponto aqui é a subversão do gênero. Star Wars é uma fantasia espacial, né, uma space opera, é uma ópera espacial, desculpa, é uma ópera espacial, é sci-fi, é ficção científica, mas você, por exemplo, o ET do time é o Chewbacca, então não é um ETzinho verdinho, né? O ETzinho verdinho que aparece é o que o Han Solo dá um tiro, né, na cantina, até esqueci o nome dele. Mas o ET, a raça alienígena que acompanha os heróis, é o Chewbacca, que é um bicho peludo, né? Então, isso já é uma subversão de gênero por si só, sabe? É um exemplo, acho que é o maior exemplo de como que Star Wars não se limita ao gênero de ficção científica. Então, é uma história de ficção científica, mas com a espada mágica, por exemplo, com magia, a força, com cavaleiros místicos, né, que são Jedi. Então, na verdade, né, há quem diga que Star Wars é, na verdade, uma fantasia medieval transmutada, né, transvestida de sci-fi. Porque tem o escolhido com a espada mágica, tem o mago sábio mentor, né, tem o resgate à princesa, tem o Império do Mal, né, tem a fortaleza épica, que é a Estrela da Morte. Enfim, tem vários elementos aí que são típicos da fantasia, que na verdade é meu próximo tópico, tá? Mas bem ou mal, Star Wars consegue subverter o gênero de ficção científica, tá? Então, o grande alienígena da história, também grande, Chewbacca, mas o principal alienígena da história, ele não é um ET da anteninha verdinho ou cinzinha, sabe? Tem espada mágica, tem uma espada, né? Tem uma arma branca, né? Não é só uma história de laser, de tiro. Enfim, ele consegue fazer o que outras histórias, né, da época não faziam. Tem elementos que Flash Gordon não tinha elementos que Star Trek não tinha também, tá? Então por isso que precisa se destacar. Até nós começamos a ver assim, mais filmes e livros e jogos, né, de ficção científica com essa abordagem de fantasia depois do Star Wars. Star Wars, eu diria que é o primeiro grande filme, a primeira grande história, né, que é ficção científica, mas com elementos que subvertem esse gênero, tá? Que me leva ao próximo ponto, que é a mistura de gêneros. Já citei bastante como que Star Wars mistura os elementos de fantasia, né, com a ficção científica, mas não se limita a isso, tá? Tem também muitos elementos de Velho Oeste, tá? Aquela coisa dos Fora da Lei, né? Os Fora da Lei do Star Wars se inspiram muito mais na pegada de Velho Oeste. Tem também muita inspiração em filmes de samurais, tá? De certa forma, o Jedi, né, essa ordem da cavalaria, é muito mais próxima do que seria ali uma filosofia do Bushido, do samurai, do que seria, de repente, uma filosofia dos cruzados, né, da Europa medieval, por exemplo, né, dos templários, né? Tem diferença cruzado e templário. Mas apesar de ser magética, né, da espada mágica, que é muito típica, né, graças a Excalibur, né, no imaginário ocidental, a filosofia dos Jedi está muito mais próxima de um samurai asiático do que de um cavaleiro templário aí, ou qualquer outro tipo de cavalaria, de ordem de cavalaria ocidental, sabe? Então, Star Wars pega elementos não só da fantasia, pega elementos... Os principais são esses, tá? Os principais são fantasia medieval mesmo, né? A espada mágica, o mago, o cavaleiro, etc. Mas também tem muito de Velho Oeste, também tem muito da cultura nipônica, principalmente dos filmes japoneses que o George Lucas era muito fã, tá? Mas ele consegue realmente misturar vários gêneros num só, de forma harmoniosa. Isso que eu acho que é mais incrível. Ele consegue... Tudo que a gente vê é bem harmonioso nos filmes, nesse filme principalmente, né? E ao longo dos filmes do Star Wars, tá? E esses são os 3 pontos que eu acho que são mais interessantes. Agora eu vou falar dos pontos que eu acho que são bem problemáticos nesse filme, tá? Então, lembrando, os pontos interessantes são: Star Wars sabe usar os arquétipos e ele sabe subverter o gênero de ficção científica, de sci-fi, e também sabe misturar outros gêneros, como os gêneros de fantasia, de Velho Oeste e de samurais a outro gênero. O que realmente eu não gosto de Star Wars... Café? Café eu gosto sempre. Mas em Star Wars
Os diálogos são muito ruins. Os diálogos de Star Wars são dolorosos, tá? Você tem um dos maiores campeões de Aquiles da saga de Star Wars é o diálogo, tá? Isso aí é, assim, os atores reclamavam do diálogo, sabe? Contam que os atores reclamavam com o George Lucas. O George Lucas, ninguém fala desse jeito, cara. Pelo amor de Deus, que fala é essa? Né? A grande fala, o grande diálogo do Han Solo foi improvisado, que é quando a Leia fala, eu te amo, e ele fala, eu sei. Sabe, o melhor, um dos grandes diálogos do Han Solo, quem deu foi o ator. Foi o. Não nome dele agora. Eu sempre esqueço algum nome quando eu tô fazendo o vídeo. Impressionante. Harrison Ford. Quem fez essa fala foi Harrison Ford, né? Porque pro George Lucas era eu te amo, eu também te amo. Porra, sabe? O que você espera que o Han Solo diga quando a Leia assume que ama ele, sabe? Eu te amo também? Ou eu sabia? Sabe, é muito mais a cara do Han Solo, do gaiato que ele é, sabe? O scoundrel que ele é. Falar desse jeito, né? Mas isso foi... Quem deu a ele foi o Harrison Ford, não foi o George Lucas. Então, no geral, os diálogos do Star Wars são bem fracos, tá? E não é só o Harrison Ford que reclama disso, o ator que fez o Obi-Wan também clássico, o ator do Obi-Wan clássico, ele é conhecido por não gostar de Star Wars, de detestar os fãs de Star Wars, de fazer grosseria com fãs de Star Wars, tá? Porque ele realmente detestava aqueles diálogos, tá? Então, assim, você tem uma noção, né, que não é só eu que tô falando, tá? É o Harrison Ford que tá falando e também o ator do Obi-Wan, se entende com eles. Mas os diálogos são bem fracos. E, por fim, outro ponto, assim, é o Deus Ex Machina de Star Wars. Cara, Star Wars tem muito Deus Ex Machina. Se você tá boiando, Deus Ex Machina é quando a história tem uma solução improvisada e que veio do nada e que é muito conveniente, tá? Pra aquela história. O primeiro filme até tem menos, porque ainda é aquele momento que a gente está ainda conhecendo, né? Que a gente está ainda descobrindo, né, o universo. Mas sabe, quando o Obi-Wan chega lá no Stormtrooper e o Obi-Wan enfeitiça o Stormtrooper, sabe? E aí ele explica, os Jedi têm poderes, sabe? Isso, ok, é uma primeira demonstração dos poderes do Jedi pro Luke Skywalker. Mas ao longo da história, os poderes dos Jedi eles vão sendo apresentados sem, sabe, uma coisa é o Obi-Wan ensinando o Luke, mas se a gente visse o Luke treinando e testando os poderes, beleza, mas ele começa a usar poderes que a gente não vê sendo usado antes. Hoje, se a gente for ver, hoje a gente pode falar, os Jedi têm tais poderes, eles influenciam as pessoas, eles movem objetos, né, eles têm essa coisa da força, né, e tudo mais. E tem também telecinésia também, sabe? A gente hoje lista os poderes típicos dos Jedi. Mas se você for ver o filme, assiste o filme esquecendo que você já viu ele antes. Os poderes Jedi eles não são explicados, eles não são apresentados, não rola um foresharing, que é um elemento muito importante para contar uma história. O poder Jedi brota quando é conveniente que ele brote. É assim que funciona, tá? Isso é um Deus Ex Machina. E tem também a grande cena final, né? Que o Luke consegue explodir a Estrela da Morte da maneira mais bizarra, né? Que é a força. Aceita. A força fez. Sabe? Eu sinto falta de Star Wars ser um pouquinho mais esclarecido, sabe? Tipo, explica um pouquinho melhor como é que a força funciona, sabe? Você não compreende como a força funciona, você aceita que ela funciona desse jeito e segue o baile, sabe? E, enfim, isso é um exemplo, assim, de Deus Ex Machina, que é complicado, porque no primeiro e no segundo filme, em muitos momentos, você consegue ver que o Império tá meio que deixando rolar, sabe? Até quando eles resgatam a Leia no primeiro filme, meio que deixaram depois você entende, né? O Darth Vader deixou que eles resgatassem a Leia porque ele queria descobrir a base dos rebeldes. Então, quer dizer, né? Foi na verdade uma emboscada aquilo, né? Eles não conseguiram de fato resgatar a Leia. Eles deixaram que a Leia fugisse, né? Em prol de descobrir a localização dos rebeldes. Então fez sentido, sabe? O problema é que o Império tá na vantagem o tempo todo, de uma forma que no final, já é outro filme não vou entrar aqui em detalhes, mas no último filme, o momento final, tá? Em que os heróis vencem, você fica tipo meio, pô, brother, tipo, sério que o Império foi derrotado dessa forma? Sabe? Então, ao longo da trilogia,
rola a sensação de, pô, é sério que o Império foi derrotado desse jeito? Sabe? Não foi meio fácil demais, não. Eu sinto muitas vezes que foi muito fácil, em muitos pontos. A princípio, é porque o próprio Império estava deixando os rebeldes pensar que estavam vencendo, né, justamente para derrotar os rebeldes. Isso funciona no primeiro filme e no segundo filme, no episódio 5 e 6, desculpa, no 4 e no 5, tá? Mas aí de uma forma que no 6, e aí, por que agora eles venceram? Né? Mas aí eu vou entrar disso outro momento, tô dando exemplos do Deus Ex Machina do Star Wars, que, mano, é muito recorrente. Então, eu acho o roteiro do Star Wars bem preguiçoso, tá? É um roteiro, assim, que realmente deveria ser mais polido, né? Ele funciona porque ele usa muitos arquétipos, né, do nosso imaginário, até mitológicos, né? Tem a questão do herói de mil faces e tudo mais, né? Por isso que ele funciona. Eu entendo porque ele é tão legal, eu entendo porque tanta gente gosta dele, mas, pô, cara, não é assim, mas a história não é tão boa assim, tá? Os diálogos não são tão bons assim. E, enfim, eu já tô falando já da minha opinião individual, tá? Eu acho que podemos fazer melhor, tá? Eu percebi que eu não tô arrancando os cabelos. O último filme foi uma porcaria. Sim, o último filme foi uma porcaria, mas quando que foi bom? Tem gente que vai dar dislike por causa disso, mas tudo bem. Tudo bem. Cara, enfim, você tem direito a ter a sua opinião, tá? E se você gosta de Star Wars, tudo bem. Comenta aqui embaixo qual é o seu elemento favorito do Star Wars, tá? Especificamente desse filme. Eu tenho alguns elementos favoritos, tá? O que eu mais gosto no Star Wars são os Mandalorianos, o que a gente conhece muito pouco, né, nos filmes, né? A gente tá conhecendo agora melhor os Mandalorianos na série, né? Eu tenho que terminar de ver, inclusive, não terminei de ver ainda, mas tudo bem. Mas no primeiro filme, cara, o que eu mais gosto do primeiro filme de Star Wars é justamente esse lado mais mágico, né? Mais lado dos Jedi, de ter tido uma ordem do passado muito honrada e tudo mais. O sabre de luz, né? O sabre de luz é a arma mais legal da ficção, né? De toda a cultura pop. O sabre de luz é a arma mais legal de todas, tem que reconhecer isso. Então, eu gosto desse lado mais cavaleirístico, né? Esse lado mais da cavalaria, né? De uma ordem de cavaleiros de Star Wars. Esse é o elemento que mais me chama atenção no primeiro filme, é o que me faz realmente gostar um pouquinho desse filme, apesar de não ser exatamente um primor narrativo, tá? Comenta aqui embaixo o que você mais gosta do primeiro filme do Star Wars, no caso, episódio 4, tá? E se você gostou do vídeo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia na rede social, tá? Estamos no desafio 366 de inscrita. É vídeo sobre mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, sob o olhar de um tutor, todo dia de 2020. Então, até amanhã.